Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom? Vamos para mais uma aula essa semana? Essa semana a gente vai começar uma unidade nova do livro, tá bom? Vamos lá. Por isso, para ver essa semana a aula, para ver esse vídeo, vocês precisam estar com o caderno para anotar o que vocês tiverem alguma dúvida, depois me enviar. Precisam estar com a apostila, tá bom? Porque já vou explicar algumas coisas para vocês fazerem as atividades e depois, acompanhar. Para a gente falar depois na quarta-feira sobre isso, ok? A gente vai começar uma nova unidade. A gente estava vendo, o início, das cidades gregas. O que a gente aprendeu dos gregos? Vamos lá. A gente aprendeu que os gregos têm, politicamente, eles são cidades-estado, ou seja, eles eram uma nação, eles eram somente um império, ou um país. Não, eles não eram. Cada cidade grega tinha sua própria política, ou seja, sua própria forma de governo. Cada cidade grega tinha sua própria economia, ou era comércio, ou era agricultura, né? Cada cidade grega tinha uma estrutura social, né? Por exemplo, em Atenas, a gente tinha cidadãos, né? Somente eram homens, descendentes de jônios, ou seja, descendentes, né, do que criaram a cidade de Atenas. A mesma coisa, era igual em Esparta? Não. Esparta, por exemplo, era uma cidade bem diferente, de Atenas. Esparta era feita de cidade de guerreiros. Mas o que unia eles como cidade? A cultura. Por quê? Porque eles tinham uma religião parecida, o mesmo Deus que, gostavam em Atenas era o mesmo Deus de Creta, que era o mesmo Deus, em Esparta e em outras cidades. Eles tinham basicamente o mesmo tipo de alimentação, com base no vinho, com base no azeite, na azeitona, no pão, em alguns cereais. Eles tinham bastante parecida a forma de se vestir, a arquitetura era muito parecida, Eles, como eu falei, a gente falou na última aula, existiam os jogos das Olimpíadas, Que eram os jogos que as cidades paravam de guerrear no meio de tudo, quando paravam, e eles iam lá jogar em homenagem a Zeus, o deus dos deuses, o deus do trovão, Então, todas as cidades, elas eram unidas pela cultura. Não eram unidas realmente politicamente, não existia, não eram somente estados, faziam parte de uma nação só, Cada cidade tinha sua própria política, própria economia. O que acontece? A gente vai estudar agora nessa unidade um outro povo chamado Macedônio. O que é isso? Um outro império que ficava ao norte da Grécia. Por isso que tenho com vocês, gente, sempre nas minhas aulas, por favor, tenham, se possível, com vocês, além da apostila, peguem também um atlas. Quando eu falar para vocês, é isso para vocês terem uma noção. Por exemplo, na aula de hoje, abram um mapa, Mapa da Europa. Peguem lá o mapinha da Europa. Lá na Europa, no mapa da Europa, procurem aonde que fica hoje em dia, que ainda existe um país chamado Macedônia, Ele é bem menor do que foi o Império Macedônico, antes do nascimento de Cristo, mas ele ainda existe, um país chamado. Para vocês entenderem como é que isso aí, a gente vai ver também o mapa da página 18, olha aqui, ó. Na página 18, vocês vão ver um mapa também. Nesse mapa, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar esse reino chamado, esse império chamado Macedônia. Vocês vão ver, tá vendo que só tá esse roxinho aqui, ó, só esse pedacinho. Pequeno, Mas por que a gente tem que estudar um negócio tão pequeno assim? Gente, esse império, por causa de um homem, na verdade, de uma família, ele vai crescer tanto que ele vai dominar toda essa região aqui, ó. Tudo, Então, parte da nossa cultura hoje, da cultura latina, da onde vem o português, vem, dessa região. Então, parece que para a gente entender como que é a nossa história, a gente precisa entender como que é essa história, dessa região. Por isso, para entender a Macedônia. Pessoal, eu vou acompanhar, mandar para vocês também um materialzinho, que seria o resumo que eu passo na sala de aula. Como a gente não está na sala de aula, vocês vão acompanhando
eu vou explicando com esse. E vou usando também a apostila para, né? Por isso que você está com o atlas e a apostila. Bora lá, pessoal. Né? Esse aqui, ó. A gente vai ver a Macedônia. Essa imagem aqui, ó, para começar, ela é uma imagem da cidade de Alexandria. Alexandria foi uma cidade muito famosa, que foi uma das capitais, né, uma das principais cidades dos centros urbanos do Império Macedônico. Onde que fica essa cidade? Está vendo que ela é toda perto do mar? Ela fica no norte da África, exatamente num país que a gente já estudou aqui, né? Que foi, na verdade, um dos primeiras nações, civilizações que a gente estudou aqui, que é o Egito. Alexandria, então, fica uma cidade, um centro urbano que vai ser construída lá no Egito, tá? Vai levar esse nome nada mais, nada menos por causa do cara que construiu, né? Do imperador que construiu essa cidade, que se chama Alexandre Magno, ou um talvez famoso chamado Alexandre o Grande. Já vou explicar um pouquinho para vocês, né, quem é isso. O Alexandre foi um rei, um imperador muito famoso, né, o maior, mais famoso imperador desse povo a Macedônia. Por isso que eu coloquei uma frasezinha dele aqui, ó, para vocês. Ó. Eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzida por um leão. Para ele, o Alexandre, ele dizia que se um povo pode ser muito forte, corajoso, muito grande, quando ele é conduzido por uma liderança muito corajosa e tão forte quanto. Então, por isso que, né, o medo não é um monte de leão conduzido por uma ovelha que não vai saber conduzir, mas sim ovelhas que são conduzidas por um leão. Então, o líder, para ele, na história do Alexandre o Grande, o líder faz toda a diferença para conduzir o povo ao, né, a se expandir, a ficar mais rico. Bom, vamos lá. O que exatamente onde que a gente vai estudar? É a Macedônia. Essa aqui, ó, é a Macedônia, tá vendo? Essa região aqui, ó. A Macedônia, ela está localizada o que a gente chama de Península Balcânica. O que é a Península Balcânica? A Península Balcânica, como eu falei para vocês, é onde fica a Grécia, tá? A Grécia, ó, tá vendo? A Grécia fica aqui, ó. O que é uma península? Lembrando que é uma península lá, de geografia, gente. Península é sempre quando quando tem esse território que ele avança no mar, mas ele não desgruda. Ele parece que vai ser uma ilha, mas não é, tá? Então ele tá assim, né, quando tá esse pedaço de terra do continente que tá avançando no mar, ó. Ele avança tanto no mar que ele tá entre aqui, ó, entre o mar Adrio e o mar Egeu. Aqui que é, né, a Península Balcânica, onde fica também a Grécia hoje em dia. Vamos procurar lá no Atlas? Vamos, bora achar onde é a Península Balcânica. Para começar, acha aonde que é o mar Egeu, o mar Adrio, e acha onde está a Grécia, gente. Se você achar a Grécia, você já vai achar a Península Balcânica, porque é lá, tá bom? O que a gente vai estudar, o reino da Macedônia, ele ia ficar no norte da Grécia. Por isso que ele vai dominar a Grécia depois de um tempo, né? Fica perto das cidades-estados gregas, que é essa aqui, ó. Por isso que eu tô falando, ó, tá vendo? Aqui é a Grécia, tá vendo que aqui, ó, todas as cidades gregas, ó, tá vendo? Esparta, Atenas, tá vendo? Isso aqui é a Grécia, de antigamente. E aqui é a Macedônia, né, que tá no norte, ou seja, tá acima da Grécia. O que a gente vai acontecer? Como é que a Grécia, tinha essas cidades-estados tão fortes, com soldados que conseguiam fazer, né, conseguiam dominar outras regiões, como é que essas cidades-estados vão acabar sendo dominadas pelos macedônicos? O que acontece? Vai ter um enfraquecimento das cidades-estados, ou seja, Atenas, Espartas e outras cidades gregas vão ficar enfraquecidas. Mas como isso vai acontecer? Gente, isso vai acontecer porque é o seguinte, Atenas, né, no século 6 a.C., lembra como que é o século 6 a.C.? É o século 600 a 501 a.C., tá? 600 a 501. Esse período é um período em que Atenas, a cidade de Atenas, ela cresceu muito. Ela está
comercialmente, economicamente, ela é uma cidade muito forte, mais forte do que os outros. Pensa, quando ela está muito forte, ela está dominando as outras regiões. O seu comércio, ela acaba tendo um exército muito forte. Cansada disso, cansada do domínio, né, da influência que Atenas tem em torno dela. Tá vendo onde Atenas, ó? Aqui, ó. Cansada desse domínio que Atenas começou a ter, a cidade de Esparta vai entrar em conflito, ou seja, vai chamar Atenas para uma guerra. Essa guerra vai ficar conhecida como Guerra do Peloponeso. Lembra que eu falei para vocês, o Tucídides lá atrás, né, nos primeiros historiadores do mundo, vai contar sobre a Guerra do Peloponeso. Vai ter guerra, vamos brigar, né? Guerra do Peloponeso, né? Esparta vai ganhar. O problema é o seguinte: o que acontece? Como todas as cidades gregas vão acabar se envolvendo, Tebas, aqui, tá vendo? Messena, outras cidades, Creta, vão acabar se envolvendo nessa guerra entre Atenas e Esparta, todas as cidades vão acabar saindo enfraquecidas, ou seja, Esparta pode até ter ganhado a guerra. Entretanto, o que acontece? Esparta acaba perdendo também. Por quê? Muita gente morreu, as cidades foram devastadas na guerra, então as cidades ficam fracas, né? Tá todo mundo passando fome, né? O comércio não tá dando. Aproveitando desse momento, os macedônicos, que estão lá em cima da Grécia, descem para essa região e atacam as cidades, estados que acabaram de sair da guerra. Tem como elas se defenderem? Não tanto. Por quê? Porque como elas já tinham saído dessa guerra aqui, ó, tá vendo? Conseguem ver aqui, ó, tá vendo? Esses aqui são espartanos contra atenienses, né? Como os dois grupos, tem gente morta, os dois lados, quase não tem mais soldado, a Macedônia acaba saindo, ganhando nisso tudo, né? E quem que lidera tudo isso? Quem lidera na Macedônia é esse carinha aqui, ó. Tá vendo essa moeda? Esse cara chama Rei Felipe II. Tá vendo? Ele tinha uma moedinha com a cara dele. Normalmente eles cunhavam, né? Ou seja, eles davam forma à moeda com a carinha dos reis, né? Que nem a gente faz hoje com as nossas moedas, só que a gente não faz com o rei, né? O rei Felipe II, em 338, invade as cidades gregas e domina. Aproveita que tá todo mundo fraco e dominam. Só que o rei Felipe II pensa o seguinte: poxa, eu podia chegar lá e obrigar todo mundo a acreditar nos meus deuses, eu podia fazer todo mundo falar a minha língua, eu podia fazer tudo. Mas se eu obrigar essas pessoas a mudarem tanto assim a vida delas, o que vai acontecer? Quando eu sair daqui, elas vão ficar tão bravas de terem que, né, rezar para outros deuses, não poderem rezar mais para os deuses delas, não poderem casar mais delas, não fazer o comércio mais que fazia antigamente, que elas vão se revoltar contra mim. Então, o que o Felipe pensou? Bom, o jeito é deixar que os gregos mantenham a cultura dele, a religião, a língua, né, os jogos deles, que eles continuam fazendo mais ou menos o que eles faziam, só que agora quem manda sou eu, né? Os gregos aceitaram muito melhor esse tipo de governo por causa disso, porque, né? Ah, o cara tá aqui, dominou, mas deixa a gente ser quem a gente quer, então tá bom, tá tudo certo, né? Mas os macedônios, eles não eram muito bem vistos pelos gregos. Por quê? Porque a Macedônia era um território muito montanhoso, então os gregos achavam que eles eram todos primitivos, né? Grosseiros, que não sabiam falar direito, que tinham maus modos, né? Que não sabiam se portar tão civilizadamente como os gregos mesmo. Mas os gregos até que aceitaram. Por quê? Bom, os macedônicos vieram para aqui, falam a nossa língua, permitem que a gente continue falando grego, né? Então, a gente vai aceitá-los, né? A gente vai, tudo bem, vai aceitar os macedônicos. Quando o rei Felipe, né, faz isso e ele morre, não tem jeito, alguém vai ter que assumir. Quem acaba assumindo?
Quem assume o governo depois do Felipe, né, é o filho dele, o Alexandre. O que acontece? Mas antes do Felipe chegar lá no poder, era muito normal, era bem comum na Macedônia, que as pessoas chegassem ao poder quando ela matava a família inteira. O Felipe II, por exemplo, para subir ao trono, conquistar sozinho ali o trono, manter o poder sozinho, ele matou os irmãos e os sobrinhos, tá? Só que não tem jeito, né? Uma hora o Felipe vai morrer também. Quando o Felipe morre, quem entra no lugar dele é o filho dele, o chamado Alexandre Magno. Só que o que acontece? O Alexandre Magno, ele vai ficar muito conhecido como Alexandre o Grande. Por quê? Porque o Alexandre Magno teve uma educação melhor até do que o pai dele. Quando ele é educado por Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos do mundo, assim, mais conhecido, um dos mais filósofos mais conhecidos do mundo. O Aristóteles, que era ateniense, vai ensinar, vai ser professor do Alexandre, né, Magno. Então, ele vai ensinar a educação grega para o Alexandre. Pensando nisso, o Alexandre vai acabar se tornando um grande rei. Não só um grande rei, como um rei muito adorado entre os macedônicos e os gregos. Né? Vou mostrar para vocês quem é o Alexandre. O Alexandre, pessoal, é essa figura aqui, ó, tá? O Alexandre é uma figura tão famosa que ele já tem filmes sobre ele, né? Ele é considerado, né? Não à toa que ele recebeu esse apelido, Alexandre o Grande, porque o pai dele conquistou o território, mas esse homem aqui que vocês estão vendo, gente, vai conquistar muito mais do que o pai dele, tá? E o cara vai expandir o território maçônico, ou seja, ele vai conquistar, né, muito, mas ele vai conquistar a Grécia toda, ele vai conquistar o norte da África, o que é muito difícil nessa época. Gente, pensa nisso, é antes de Jesus Cristo nascer. Então, uma única pessoa vai conseguir conquistar tudo isso, sendo que ele era muito novo. E outra coisa, o Alexandre ele vai morrer muito cedo, tá? Ele nasceu em 356 a.C., ele vai morrer muito cedo de uma doença, né? Tanto que ele não vai deixar filhos, ele vai morrer mais ou menos com 25 anos. Só que, gente, ele vai morrer com 25 anos, sendo que ele já tinha conseguido conquistar o território grego, ou seja, ele conseguiu conquistar a Grécia, ele conseguiu conquistar o território persa, que é ali no Oriente, mais ou menos Oriente Médio, e ele vai conquistar, ainda por cima, o norte da África. Eu vou mostrar para vocês onde que esse homem conquistou. Para uma pessoa com menos de 25 anos, não é à toa o apelido que ele recebeu, tá? Ele vai ser muito famoso por esse tanto de lugar que ele conseguiu invadir e tornar parte do território maçônico. Por isso que esse aqui, ó, esse carinha aqui, ó. Vamos voltar lá. Tá? O que acontece? Ele vai... quais são as ações que o Alexandre vai ficar muito famoso? O Alexandre vai aumentar, né, o império que era do pai dele. Né? Se o pai dele já era... Né, conseguiu muita coisa, ele vai conseguir muito mais. Tá vendo, ó? Essa aqui, por exemplo, os maçônicos estavam aqui. Isso aqui é o Império Persa. Tudo isso aqui é onde ele vai conquistar. Tá vendo? A Ásia Menor, que, né, porque eu falei assim, a conquista da Ásia Menor, nada mais é do que a região entre a Europa e a Ásia, eu falei, é mais ou menos o Oriente Médio. Então, gente, no Atlas, por favor, procurem lá. Pega o Atlas da Ásia. Procurem, achem para mim a Turquia, a Palestina e a Síria. Esses três países, essas três regiões, vocês vão saber que foram dominadas pelo Alexandre Grande. Ali viviam os persas. Quem são os persas? Os persas, na verdade, é um povo, é um tipo de povo, né? Que eles eram muito ali do Oriente Médio, então ele tem as características muito dos árabes, né? Eles têm, tá vendo? Eles desenhavam muito. É uma civilização muito antiga também. É uma civilização que nasceu quase como os egípcios, tá? O que vai acontecer? Por que o Alexandre vai ficar tão famoso? Além dos gregos contra os persas, o Alexandre também vai conquistar o Egito. Nós já lembra lá? Lá em cima no norte da África. Vai conquistar o Egito. Vai conquistar a Índia. Nunca antes um imperador dessa região da Europa tinha conquistado a Índia, que fica ali na Ásia. É a primeira vez que
que um ocidental consegue fazer isso. Vai criar, além disso, a cidade de Alexandria, que vai ser um centro muito forte, um centro de artes, né? Vai ser um centro urbano de comércio muito forte nesse período. Vou mostrar para vocês um mapa das conquistas do Alexandre. Vão na página 20, vocês vão ver esse mapa aqui, ó, pessoal. Esse mapa aqui, tá vendo? Lá vocês vão ver da onde que saíram os roteiros do Alexandre. O Alexandre vai sair dessa região roxa aqui, ó. Dela. Ele vai andar todo esse caminho aqui. Vai andar ali pela Ásia, né? Vai passar pelo Golfo Pérsico, vai passar pelo Golfo de Omã, vai passar pelo Mar Arábico. Ele vai atravessar o Mar Vermelho, vai passar por Jerusalém, vai ali no norte da África. Ele vai dominar muita área. Olha aqui, isso aqui era o que a Macedônia era. Isso aqui era o que a Macedônia era. Isso aqui foi o que o Alexandre o Grande conquistou. Olha o tamanho disso, gente. Isso que é um homem com menos de 25 anos. Por isso ele vai ser considerado um grande rei. Tá? Eu quero contar um pouquinho mais para vocês da Alexandria, né? Da cidade de Alexandria. A cidade de Alexandria ela vai ser muito famosa por algumas coisas. Né? Não só porque ela era uma cidade muito grande no norte da África, especificamente no Egito, né? Como ela também era uma cidade, né? Procurem lá, vamos lá no Atlas, onde está o Egito na África. Está ali, no norte da África, lá bem em cima, perto do Mar Mediterrâneo. Bem na ponta do Mar Mediterrâneo, vai ser construída a cidade de Alexandria. Como ela tem um porto, né? Ela vai ter bastante rota comercial por navios, né? Ela vai ser um porto em que vai ter entrada da África e saída da África. Para o Alexandre é muito bom nisso. Como eu falei, ela vai ser fundada pelo Alexandre o Grande, né? Vai ser em 332 a.C., ou seja, faltam 300 e poucos anos antes de Cristo nascer. Vai ser, além de ser um centro urbano, né? Ela vai ser um centro de estudo muito forte. Por quê? O que vai ter muito famoso lá? Que você já provavelmente ouviu falar. O farol de Alexandria. Por que tinha que ter um farol muito grande nessa região? Por causa disso, para conduzir os navios que vinham da Europa, atravessavam o mar Mediterrâneo e entravam na África. E tem uma coisa que talvez eu acho que é a coisa mais famosa em Alexandria, que é chamada Biblioteca de Alexandria. Por que ela é tão famosa assim? Gente, a Biblioteca de Alexandria é considerada uma das primeiras bibliotecas do mundo, tá? Ela foi considerada que antes de Cristo, ela foi a maior biblioteca do mundo. Ela juntava 700 mil rolos de papiro. O que é um rolo de papiro? Vamos lá. Lembre-se. Os livros antigamente não eram livros assim, tá? Os livros não eram livros assim. Eles eram lidos em rolos. Assim. Assim eram os livros antigamente, eles eram rolos. E a pessoa ia desenrolando e lendo. Desenrola e lia, tá? Esses rolos, era assim que as pessoas escreviam. Enrolava no papel, né? E escreviam, enrolavam. E aí esses rolinhos eram livros. Eram praticamente livros que se guardavam dessa maneira. Olha como que era a biblioteca. Tá vendo? Gente, por isso que eu falei, ela era a maior biblioteca do mundo antes de Cristo. Ela teve um incêndio, ela sofreu um incêndio muito grande antes de Cristo mesmo, né? E ela vai, por causa desse incêndio que vai ser tipo, muito grande, a maior parte desses papiros vão sumir. Mas nem todos, uma parte desses papiros foram enviados para outras bibliotecas, tá? O que os historiadores e arqueólogos acharam? Acharam o que eram as ruínas que foi a Alexandria, né, a Biblioteca de Alexandria. Tá vendo aqui nessa imagem? Né? Que são ruínas? São essa parte do prédio que existiu já um dia e que com o tempo e por causa dos incêndios que teve, desmoronou, tá? A biblioteca foi reconstruída depois, né? Esse incêndio aconteceu, né? Quando ainda era antiguidade, no século VII.
Depois de um tempo, né, a biblioteca foi reconstruída, né? Muito dos papiros. Tinha papiro de Aristóteles, a papiro de Platão, né? Papiros de Heródoto, de vários filósofos e escritores da antiguidade, né? Que a gente só sabe que existe porque ainda tiveram esses papiros, principalmente nessa biblioteca. Essa biblioteca ela vai ser reconstruída, mas ela vai ser destruída de novo depois, muito tempo depois, porque houve um terremoto muito forte em Alexandria. Cai de novo, tem vestígios da biblioteca, né? Hoje em dia, a biblioteca foi reconstruída, tá? Hoje em dia, tem uma biblioteca muito famosa, que chama Biblioteca de Alexandria. Não é aquela biblioteca de Alexandria, mas ela é muito famosa porque ela foi reconstruída. Tanto que, olha para vocês verem, na página 16 do livro de vocês, ó, 16, vai ter as imagens, né, da biblioteca da Real Gabinete de Leitura, né, da Biblioteca Nacional de Praga, na República Tcheca, da biblioteca na Alemanha, tá? Então, o que faz essa biblioteca? Uma biblioteca, ela junta livros, né, junta documentos, né, muitas vezes do mundo todo, não somente numa cidade, né, ele tem às vezes escrito no mundo inteiro, que a Biblioteca de Alexandria, ela era assim. Só que imagina uma biblioteca desse tamanho, tipo, né, mais de 2000 anos, né, que existia uma biblioteca. Então, Aristóteles e vários pesquisadores iam lá para estudar, sim, nessa biblioteca muito famosa. Bom, mas voltando, Alexandria, como outras cidades, né, que o Alexandre o Grande fez e que dominou, tinha que ter uma forma de organização, né? Porque, imagina, olha o tamanho que eu falei, né? Que virou o reino do Alexandre. O reino era isso aqui. Isso aqui era o Império do Alexandre. Depois, tudo isso aqui virou o Império do Alexandre. Como é que o Alexandre ia conseguir administrar tudo isso? O cara era um só, né? Uma pessoa só. Como é que ele ia administrar? Por isso que o Alexandre, ele conseguiu ter uma administração muito famosa por causa disso também. Ele fazia através da diplomacia. O que era? Ao invés de ele ir com arrogância, com violência, e dominar o povo conquistado, e, tipo, através do medo, organizar essas cidades, não, ele fazia diplomacia, ele fazia amizade, né, com as pessoas que ele deixaria governando essas cidades. Tinha várias maneiras de governar. Uma delas era pelos generais. Então, tinha região que era, principalmente as persas, né, que era essas regiões aqui, ó, região persa, que era uma região que era mais longe, né, e que era uma região em que tinha muita briga dos povos dominados, que era difícil dominar, o que a gente chama de satrápias, né, o Alexandre colocou para governar lá os seus generais, principalmente os generais que eram mais próximos a ele, de confiança, e falou: ó, bom, vou fazer tal pessoa vai dominar uma cidade, tal outra pessoa vai governar outra cidade, tal outra pessoa vai governar a cidade. Vocês são meus generais, então vocês têm que, né, governar para mim lá, porque eu não posso. Outras cidades, que eram um pouco mais calmas, o próprio Alexandre que governava, como cidades mais próximas à Macedônia, ou seja, mais próximas aqui à parte roxa, ele mesmo que comandava, porque constantemente ele ia para essa cidade. Então seria mais fácil ele comandar. Tem cidade, principalmente das gregas, que eram comandadas por antigos líderes, né? Aquela, por exemplo, o líder grego que era de Atenas, como Atenas era uma cidade muito mais tranquila, ele deixava um líder ateniense mesmo lá comandando, né? Ele falava: não, para manter a calma, deixam de vocês, para que fique, né, para vocês não ficarem com raiva da gente, eu deixo vocês comandando. E também ele colocava outras ações para impedir que as pessoas se manifestassem contra ele, contra o governo dele. Ele colocou algumas regras. Uma dessas regras era proibida pilhagem e saques. O que quer dizer isso? Quando o soldado chegava na cidade que ia ser dominada,
ele não permitia que os soldados roubassem as pessoas dessa cidade. Por quê? Porque já é ruim ser dominado. Agora, ser roubado também é pior ainda, né? Então ele proibia, falava: não, a gente vai dominar, né? Essas pessoas agora são parte do meu reino, mas ninguém pode roubar. Outra, os soldados podiam festejar assim que acabassem de dominar os lugares. Podiam comemorar vitória, né? Vão fazer festas e tudo mais. Podiam dominar, né? Então, mas não podiam roubar. Os soldados não podiam roubar a população, mas podiam fazer festas de comemorações. E por último, os soldados deveriam fazer oferta aos deuses locais. Por quê? Por exemplo, se os soldados chegavam à cidade de Atenas, eles tinham que ir lá oferecer, dar vinho, flores, né, azeite para a deusa Atena. Se eles chegassem na cidade de Esparta, deveriam colocar lá flores, vinho, né, azeite para o deus, para o Ares, que é o deus da guerra. Por que isso? Ele deveria fazer isso para mostrar que ele tinha respeito pelo deus local. Porque é outra coisa. Imagina o seguinte, pessoal. Imagina uma pessoa invadindo nossa escola. Nossa escola é nossa cidade. E aí, quem invade a nossa escola diz que a gente não pode mais rezar para o nosso Deus. Não pode mais rezar. Tem que rezar para o Deus dele. A gente já ia ficar bravo de estar sendo dominado, né? De achar que a gente tem que agora obedecer outro grupo. Agora, imagine se esse outro grupo colocasse pra gente que a gente também não pode nem rezar para Deus. Poxa, aí que a gente ia ficar bravo mesmo, né? Então, o que a gente, né? O Alexandre, muito esperto, falava: não, vamos lá, vamos homenagear, vamos rezar para os deuses deles, para eles perceberem que a gente não quer tanta briga, né? O que a gente quer é coisas melhores. Então, foi uma diversa maneira do Alexandre conseguir conquistar com tanta facilidade tanta região, uma região tão grande como essa, tá? A gente vai continuar falando da Macedônia na próxima aula, mas esse é para vocês entenderem mais sobre a política, ou seja, como a forma como o Alexandre Grande conseguiu governar um território tão grande que antes era Grécia e que foi depois dominado por esses macedônios, tá bom? Façam atividades, pessoal, que está no cronograma, né, que eu pedi, da página, né, da página 17, né, da página 19 e da página 20, ok? Que a gente vai corrigir depois vocês me mandam. Um beijo para vocês, até depois.